e a única vitória do São Paulo nas últimas rodadas, não fez nenhum gol sobre a LDU. É um time que assim, corre o risco de o ano escapar e o São Paulo terminar esse ano com uma vaga na Copa Sul-Americana, o que seria bastante melancólico. E tem um detalhe aí, viu, Domi, da montagem do elenco do São Paulo, que não é. O São Paulo me parece que ainda vive no tempo do Amoroso e do Cerezo, né? Ah, vamos trazer um jogador que passou pelo São Paulo, que tem experiência. Cara, ele veio da onde, né? Qual é a compleição física dele? Ele é muito franzino, ele veio da China, né? Depois de anos jogando na China lá, 40 jogos, 50 jogos, beleza, né? Aí o São Paulo coloca ele para jogar no Estádio dos Aflitos, vocês se lembram? Estádio dos Aflitos, com aquela grama que você põe o pé, coça a canela, né? Porque a grama é alta, é a característica, chovendo, né? Aí ele pôs o cara lá para jogar, o São Paulo se classificou, tal, na Copa do Brasil. No jogo seguinte, põe ele de novo, machuca, entendeu? Machuca, porque o jogador neste modelo de futebol brasileiro e até desse modelo de futebol mundial, onde a força física impera, o cara não aguenta. Se você vai investir 3 milhões sem dinheiro, tendo que montar um elenco num jogador que vai jogar 20 jogos, 23 jogos, 25 jogos, não tem o menor cabimento. E tem mais, né? Tem o Luiz Gustavo, que teve um problema grave de saúde e voltou agora. O Lucas, que também não consegue curar, não consegue melhorar, que é outro jogador acima dos 30 anos. Você tem o Caleri, que é acima dos 30 anos. Enfim, o São Paulo, né, não tem reserva, perdeu os dois laterais, coloca o Wendel, que é outro jogador, também vem com essa característica, né? Então, aonde vai? Aonde, como vai formar? E acho, Rodrigo, que o Crespo também andou se escorando em erros de arbitragem, a Alicia tem razão, no jogo contra o Palmeiras, de fato, a arbitragem foi muito mal, mas ele tomou uma virada e não falou nada sobre isso, né? O time dele tomou 3 gols em 19 minutos. E hoje, quando ele tira o Alan Franco e coloca o Lucas, falei, bom, aí ele abre completamente. O São Paulo precisa jogar mobilizado e fechado. Se abrir, vamos lá, vamos chegar, o espaço abre e você acaba tomando gol. E tomou o segundo gol de fato. Como é que é, Rodrigo? Trambolhão? Eu adorei esse termo, vou usar. Foi isso, né? Ele saiu que nem um Foi. trem pra cima e depois ele faz uma substituição meio pra corrigir, né, Massini? Porque ele põe o Luiz É Gustavo no isso. lugar do Tapia. Aí ele É vai isso. E fechar o que tira estava o. aberto, né? Mas aí já tá E perdendo de 2 a piora, né? 0. Porque longe de elogiar o Tapia, achar que o Tapia é o Garrincha, mas o Tapia estava bem no jogo. Agora, uma pergunta que eu quero dizer, pensar em vocês é o seguinte: como que é que um árbitro como esse, que está do lado da linha do trem, vê o trem passar, atropela tudo, leva a Kombi do sujeito embora, pênalti, ele precisa do VAR para marcar o pênalti, cara? Isso é uma coisa que me intriga, sabe? Do lado dele, ele está na frente do lance. É incrível, não? E esse é o árbitro mais É promissor incrível. dessa nova geração, Massini. Na minha opinião, o árbitro mais promissor dessa geração, que é o Davi Lacerda, Eu que gosto não dele, marca cara. muita, não marca muita falta, ele deixa correr o jogo, no resto do jogo ele foi bem, mas ele cometeu esse erro. Já na rodada passada ele tinha cometido um outro erro também. Agora eu não estou lembrando exatamente qual foi o jogo, mas ele também cometeu um erro que ele teve que ser Jogo do corrigido pelo Palmeiras, VAR. que ele marca um pênalti. Jogo do Palmeiras, ele marca um pênalti que não aconteceu e o VAR corrige. É, isso, é um pênalti lateral. Quem que foi derrubado? Parece que foi derrubado, mas depois dá pra ver claramente que não foi, né? E aí ele se corrige É. depois. Pra você ver, e esse é o mais promissor que a gente tem. Eu acho ele bom árbitro, mas tá começando a errar também. Mas o que me chama a atenção, que o Calil bem lembrou aqui, Alicia, é que o Crespo falou que o São Paulo jogou bem no primeiro tempo, jogou bem no Choque Rei. Não sei qual é o critério aí para analisar o São Paulo. Será que ele está falando, o São Paulo que está com 11 jogadores do DM jogou bem? Será que é por aí? E realmente, assim, as pessoas falam, mas quem está falando tanto da arbitragem é a torcida, é o jornalista, mas isso entra no time. Não tem como, em nenhum momento o diretor ou o treinador assumiram as responsabilidades no que aconteceu nesses 3 gols em 19 minutos. Parece que isso aí não aconteceu. Parece que o São Paulo não tomou a virada.
Parece que não foi, e assim, o Casares passou dias falando disso. É claro que ajudou que era data FIFA, então não tinha nada acontecendo, e o assunto reverberou ainda mais. Mas assim, o São Paulo sustentou essa história. São Paulo foi a CBF, ofício, vamos banir o Ramon Abate Abel do mundo, assim, proibir ele de existir. Foi assim, o São Paulo transformou a questão da arbitragem na questão central do choque rei. E é claro que você ter um pênalti ao seu favor, estando ganhando de 2-0, e aí esse pênalti não ser marcado, é um prejuízo gigantesco. Isso não muda o fato de que você tomou 3 gols, todos eles regulares, e perdeu o jogo de 3-2. Então, se você acha que o seu problema é só a arbitragem, está explicado o que está acontecendo no São Paulo. Mas para mim, Domi, eu fico na dúvida se é isso, né? Jogamos bem, considerando as coisas inacreditáveis que acontecem aqui, ou se ele está naquela matemática Fernando Diniz, ganhamos os primeiros 5 minutos do jogo, sabe? Ganhamos o segundo tempo, ganhamos, sabe? Porque você jogar bem 20 minutos e perder o jogo é irrelevante. Assim, eu sou resultadista, eu sei, mas se você não adianta você jogar mal 60% do jogo e achar que valeu de alguma coisa que você foi bem nos primeiros 15 minutos, sabe? Não adianta. E é um padrão do São Paulo esse ano, né? Tem algumas coisas que são realmente inacreditáveis. Os gols que o Luciano perdeu contra a LDU, assim, era a sensação que eu tinha, que se tirasse o goleiro e deixasse ele de frente para o gol com a bola, ele perderia, que a bola não ia entrar de jeito nenhum. Então, foi um jogo inacreditável. Mas São Paulo não foi bem na primeira partida. O São Paulo tem dificuldade com praticamente todos os adversários no segundo tempo. Então, não é uma surpresa. E se ele acha que o São Paulo jogou bem contra o Palmeiras, ele pode estar falando só do primeiro tempo, mas a soma do primeiro com o segundo tempo é a que vale no final. Mesma coisa para o Grêmio. E no Grêmio ele não jogou bem nem sequer um tempo inteiro. Então, assim, o único jogo que dá para você dizer que o São Paulo recentemente foi, entre aspas, bem, é o jogo contra o Fortaleza, porque muito cedo fica com 1 a menos, e aí só que enfrentando um adversário que esse ano está, assim, rumo à Série B em velocidade total. Então é difícil você analisar por aí. Mas eu fico muito curiosa, Domi, e eu espero que, tenho certeza que os nossos setoristas vão querer entrevistar o Crespo e fazer mais perguntas a respeito disso, porque assim, as coisas inacreditáveis são essas lesões, é azar, porque o Oscar ele lesiona as vértebras, e aí depois que ele se recupera de uma lesão na vértebra, ele volta e lesiona, sei lá, panturrilha, é uma coisa generalizada. E você perde o Caleri, que é um jogador mais velho, mas perde o Rian Francisco, que é o menino da base, que era a esperança, né, de poder ajudar o time. E também fica fora para o resto da temporada. Então, assim, o que está acontecendo? É isso? É uma maré de azar? Ou são coisas ativamente estranhas que acontecem dentro do São Paulo, que o Crespo deixou escapar num momento de sincericídio, na entrevista, desesperado por alguém perguntar se ele devia estar fazendo mais? Né? E aí eu só fico imaginando o Zubeldia comemorando a vitória do Fluminense e pensando, vocês achavam que o problema era eu? Eu tô aqui arrancando umas vitórias assim com o Fluminense. Olha o que tá acontecendo com o São Paulo. Caiu, tá começando a cair tudo. A campanha do Zubeldia é melhor que a do Crespo, né? O Zubeldia levou o São Paulo à 6ª posição, o campeonato não acabou ainda, e deixou o São Paulo invicto na Libertadores. E o Crespo foi eliminado contra a LDU sem fazer um gol sequer. Então, é isso, Alice. Acho que ele tá pensando exatamente mas assim. Mas o Crespo saiu mais de trás, né, Massini? Ele pegou o São Paulo mais atrás ali, né? Ele teve uma arrancada e agora ele saiu. E quando a gente fala dos 2 jogos, comparando aí Palmeiras e a volta agora contra o Grêmio, acho que são cenários bem diferentes. O jogo de hoje, ele teve 20 minutos iniciais. No outro jogo, ele só perdeu o jogo por causa da arbitragem. Você desculpa, mas eu vejo de forma diferente. Ele ia ter 3-0 e 1 a mais quando estava no início do segundo tempo. O jogo estava decidido. Então eu acho que faz sentido que o São Paulo, eu discordo de vocês, eu acho que faz sentido a mobilização do São Paulo. Foram erros muito clamorosos para você descartar como isso dentro do cenário do jogo. Mas o de hoje ele jogou 20 minutos, né? E depois o Grêmio já estava dominando o São Paulo, primeiro jogando mais ofensivamente e depois quando ele tem depois quando faz o gol, ele recuou e o São Paulo não conseguia entrar. Eu acho que são cenários diferentes dos 2 jogos.
Só para dizer, Não, vai lá, Dona. Fala, Alicia. Não, eu só ia dizer para acrescentar que ele falou em relação ao São Paulo hoje, dizendo que o São Paulo jogou bem no primeiro tempo. Ele não disse que o São Paulo jogou bem o jogo inteiro, né? Só para deixar claro, ele falou que o São Paulo foi bem no primeiro tempo. Alicia, foi o que eu também discordo, mas... real, né? Foram 20 minutos só nesse jogo. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. E o São Paulo aplicou um baita chapéu no rival de Itaquera. A promessa sergipana Júlia Correia assinou contrato com o São Paulo. Ela veio pro tricolor logo após deixar o Corinthians. Júlia chega para o time feminino do São Paulo Sub-15 para disputar os campeonatos, né? Ela é natural de Aracaju, tem apenas 14 anos de idade, chegou ao Corinthians em 2022, lá conquistou o título Festival Sub-14, né, em 2023. Júlia é uma das grandes promessas para o futuro do futebol brasileiro. Olho nessa garota aí que parece que joga muita bola e é tricolor, né? Agora a Júlia Correia é tricolor, um baita chapéu que o São Paulo consegue aplicar aí no Corinthians para uma grande promessa do futebol feminino que se não quiserem militar, se não quiserem colocar a goela abaixo pro torcedor, tende a crescer. Agora, militância exacerbada e ficar querendo colocar a goela abaixo, que é um futebol maravilhoso, que com toda aquela lacração que a gente sabe, se continuar com isso, não cresce, cara. E para o time principal, o São Paulo segue sem gastar com reforços, né? Mas para a base parece que o tricolor tá abrindo os cofres. Essa semana o São Paulo acertou a contratação de mais 2 reforços para Cotia. Ridwan Mohamed, ele é ganês, tá? E também Marvin Ávila, da Guatemala. Eles vão reforçar o São Paulo elenco sub-20. O Ridwan é um meio-atacante, né? Canhoto de muita habilidade com a bola nos pés e também bola parada. Já o Marvin é ponta, jogador de muita velocidade e habilidade. Inclusive o Marvin, ele já jogou no Grêmio, nas categorias de base do Grêmio, tá? Ambos têm 18 anos, acho que o Ridwan Mohamed acho que tem 17, só vai vir pra cá no ano que vem quando completar 18, né? Mas enfim, são reforços inicialmente para Cotia, para o Sub-20, mas já pensando ali no futuro, né? O São Paulo tem a esperança de que eles possam performar em Cotia e render uma boa grana com futuras vendas em breve, né, rapaziada? Essas 2 contratações são resultados ali do trabalho de scout de Cotia. O acordo foi fechado aí pelo diretor adjunto de Cotia, o Douglas Schwartzman. Aliás, o Douglas está em Recife neste momento para finalizar o acordo pela contratação, pela compra da joia, da grande joia do Náutico, o Dudu, meia também, bom de bola, de apenas 16 anos. Ele até já jogou no time principal do Náutico. O São Paulo deve gastar mais ou menos uns 600 mil reais para comprá-lo em definitivo, o que revoltou a torcida do Náutico, né, por conta da negociação. Eles acham que a negociação é muito ruim para o clube pernambucano, né? Então eles queriam mais grana pelo Dudu, porque sabem do potencial do garoto, e esse garoto será reforço do São Paulo, reforço de Cotia, mas visando o futuro, tá? Olho nesse Dudu porque é muito bom de bola. E a política do São Paulo está a todo vapor, bastidores fervendo, agitados, briga pelo poder que já começou há muito tempo. No final do ano que vem teremos ali, né, eleições e conheceremos o novo presidente do São Paulo, que sucederá Júlio Casares. Vários nomes estão surgindo para concorrer à presidência do Tricolor, desde Mara Casares, Márcio Calomagno, Outenhares, Belmonte, são nomes que aparecem aí como os possíveis candidatos da situação, tá? Na oposição, ninguém fala muito sobre candidatos, mas um nome bem interessante que pode surgir é o de Marco Aurélio Cunha, que hoje está afastado do conselho, tá? Mas eles querem ali que ele volte. Hoje o comentarista do Jogo Aberto é muito querido pela torcida são paulina. Um conselheiro da oposição vê com bons olhos aí Marco Aurélio Cunha como o novo presidente do São Paulo, ao menos para concorrer à presidência no ano que vem, né, gente? Caio Forjás, conselheiro da oposição, explica os motivos pelo qual acredita que Marco Aurélio Cunha é um bom nome para ser o novo presidente do São Paulo. Veja. Eu, pessoalmente, sou um entusiasta da candidatura do Marco Aurélio Cunha. Eu penso que a gente precisa de profissionais do mercado e aliar um profissional do mercado que é São Paulino e que tem o respeito, tem a linguagem do boleiro,
já atuou no São Paulo, já atuou no Santos, já atuou em clubes do Sul, já atuou na Seleção Brasileira, CBF, na Jamaica. Essa experiência não pode ser desperdiçada. Mas aí a gente entra numa seara que dentro do conselho ele sofre alguma resistência. E sofre uma resistência por boatos, né? O Marco Aurélio Cunha é um excelente nome para presidir o São Paulo Futebol Clube. E espero que eu e com os meus pares, daqui a um tempo, consigamos trazê-lo de volta. Ele está afastado do conselho nesse momento, para quem sabe, se não encabeçar uma chapa de presidente, nos ajudar a mudar o rumo. Mas eu peço até para os conselheiros de oposição que pensem, reflitam, o fato dele ter sido remunerado no São Paulo não tem nenhum crime nisso. Ele era médico, começou a carreira como médico do São Paulo, e um médico tem que ser remunerado. Depois ele é tão competente que foi construindo, foi galgando novos cargos, chegou a superintendente de futebol, e não só no São Paulo, como em tantos outros clubes. Então, um clube que tem nos seus quadros Marco Aurélio Cunha não pode desperdiçar, né? Tem que trazê-lo para que o mercado olhe o São Paulo com bons olhos. São Paulo está sem credibilidade alguma no mercado, em que pese o controle da narrativa seja totalmente diverso. Mas o São Paulo precisa de homens como Marco Aurélio Cunha, como Fernando Casal-Derrey e tantos outros que nós temos nos nossos quadros. Você é a favor de Marco Aurélio Cunha como presidente do São Paulo? Comente aqui abaixo a sua opinião. Realmente há uma resistência quanto ao nome dele internamente, já não é de hoje. Ele chegou a cogitar a candidatura em 2020, mas não deu certo. Ele acabou sendo derrotado na disputa pelo Roberto Natel, que foi o candidato da oposição que concorreu com o Júlio Casares em 2020 e perdeu, né? Bom, vamos aguardar, né? Ainda não temos nomes nem da situação, nem da oposição. Isso deve acontecer apenas depois de março do ano que vem. Vamos ver quem serão ali os candidatos à presidência do São Paulo, tá? Obrigado por... É cada vez mais difícil uma vaga na Copa Libertadores de 2026, que seria muito importante. Já falamos aqui, né, no meu primeiro vídeo sobre Morumbi Zero. Eu falei sobre a importância dessa vaga, sobre como isso faz diferença financeiramente para o clube, né? E aí, putz, existe uma chance aí de ter um G7, um G8, um time do tamanho do São Paulo já ter tanta dificuldade para pegar o G6 já é incômodo, né? Mas a gente entende porque já faz tempo também que o São Paulo sempre é muito mal no Brasileirão, né? Mas nem no G8 é de se aplaudir. É de se aplaudir de um ano assim melancólico. E vou começar falando sobre isso, né? O fim de temporada do São Paulo é muito melancólico mesmo. E o São Paulo precisa de mudanças urgentemente. Urgentemente, gente, é muito ruim, é desesperador ver o São Paulo jogar, desesperador ver como as coisas não dão certo mais, né? É claro que quando o Crespo chegou ali, teve aquele fator novo, que é algo muito importante no futebol, a gente sabe que existe isso sim, emocionalmente, mentalmente, né, nos jogadores, mas agora, cara, tá ficando difícil, tá tudo assim dando errado. O Crespo hoje muito mal, hoje, né, no caso ontem, porque eu vou postar esse vídeo, já vai ter passado da meia-noite, muito mal também, o time assim, horrível, e aí a gente sabe que os problemas vão muito além do campo, né, mas aí também começa a refletir num nível muito a mais no campo também. Vamos numa ordem cronológica aqui. Vou falar da escalação primeiro, tá? No Bom Dia Tricolor da quinta-feira, a gente falou... Eu tinha escalado meu time com essa formação, né? Não tinha muita opção na volância, e aí o Rodriguinho na frente. E aí o Renan, né, ídolo do São Paulo, deu a sugestão de que talvez fosse legal entrar com o Luiz Gustavo, e aí o Alisson e o Marcos Antônio jogando um pouco mais avançado, sem o Rodriguinho. Acho que seria interessante essa escalação, mas eu entendo também que na posição exata ali de um 10, talvez, digamos assim, só tem o Rodriguinho nesse momento, do meio-campista ali, né? Então eu entendo a escalação dele, mas ao mesmo tempo acho que o Rodriguinho precisa de um pouco de banco, porque ele tá indo muito mal. Acho que é um jogador importante, que pode melhorar novamente, já mostrou do que é capaz, mas ele tá num momento muito ruim. O time todo tá, né? Mas a posição dele ali acaba comprometendo muito o setor ofensivo do São Paulo, que nesse momento é nulo. O setor ofensivo do São Paulo é nulo.
É um time muito fraco para fazer gol. É desesperador. Desesperador. Toda hora que o adversário chega no ataque do São Paulo, a gente tá assistindo o jogo e fala, caramba, o São Paulo tá exposto, pode sair um gol agora. E toda hora que o São Paulo chega na área do adversário, não tem emoção nenhuma, porque é como se a gente soubesse que nada vai acontecer. Nada acontece. Nada acontece. Foi assim contra a LDU, foi assim em vários jogos recentemente com o Crespo. Inclusive, cara, últimos 10 jogos, tá? 3 vitórias e 7 derrotas. 7 derrotas, gente. O que é que aconteceu, cara? O que é que aconteceu? Como é que a gente explica essa mudança tão brusca no rendimento do time, cara? Eu sei que tem as lesões, o André Silva claramente, assim, o São Paulo mudou da água para o vinho quando o André Silva se lesionou, mas não pode também, o São Paulo não pode ser dependente desse nível de um jogador, não pode, gente, tem que conseguir vencer alguns jogos, tem que conseguir fazer gol, tem que conseguir competir minimamente, sabe? E o São Paulo hoje, de fato, para mim, não competiu. É um time fraco ofensivamente e tá tendo muito erro crucial defensivamente que tá custando os resultados, basicamente, né? A gente muitas vezes falava sobre como a defesa do São Paulo estava bem servida, e eu acho que tá, ok, eu gosto dos zagueiros do São Paulo, os laterais também, acho que os titulares, né? E os segundos também, os reservas, os terceiros reservas já é outra coisa, no caso do Patrick. Eu acho que eles têm potencial para jogarem no São Paulo e tal, só que não, até isso tá se perdendo, né? Tá muito, muito ruim mesmo, cara, esses erros defensivos custando resultados e custou eliminação na Libertadores, na Copa do Brasil e agora tá custando também a vaga na Libertadores de 2026. Problemas que são recorrentes, né? Como que a gente vai conseguir resolver esse problema? Como que o São Paulo não olha para isso? Ou até olha, né? Mas não vem dando resultado, cara. E aí começa a dar um desespero do tipo, como sair desse buraco? Cara, eu achei hoje a leitura do Crespo no jogo muito ruim, tá? Achei bem ruim. Eu falei hoje de novo, e eu vou postar provavelmente já de meia-noite, mas enfim. Eu achei a leitura dele muito ruim. Deixa eu arrumar aqui o celular, tá ruimzinho a imagem, né? Tá meio torto. Ai, gente, ficar assim mesmo. Uma leitura muito ruim, a maneira como ele mexeu na defesa, a saída do Alan Franco, sinceramente, não entendo. O São Paulo, cara, acho que hoje, inclusive, é um ótimo exemplo de por que o São Paulo só joga com 3 zagueiros. De fato, não consegue jogar se não for com 3 zagueiros. O São Paulo morreu quando jogou com 2 zagueiros. Morreu. Os jogadores só jogavam por dentro, nada nas pontas, ninguém nas laterais, ninguém nas pontas para criar nada. E o pessoal só jogando por dentro e o Grêmio conseguindo pegar a bola ali toda hora para vir no contra-ataque do São Paulo. E o meio-campo do São Paulo morreu. Aí o Crespo tenta corrigir com o Luiz Gustavo, o São Paulo consegue melhorar um pouco, mas foi uma péssima atitude essa substituição para mim. O São Paulo em nenhum momento jogou para ganhar o jogo, tá? Mas no primeiro tempo tava um jogo normal, jogo ruim, mas normal, os dois podem vencer. Mas quando fez essa mudança, cara, olha, negócio de maluco, assim, ficou muito ruim, virou uma peneira. O meio-campo ali de São Paulo não conseguia fazer absolutamente nada. E essa é a principal coisa que eu tenho para falar do São Paulo. O São Paulo não é nada. A gente está em outubro, dia 16, 17 de outubro, meio de outubro, e o São Paulo não é nada. Cara, temporada, assim, melancólica, cara, melancólica. Chega nessa altura do ano, assim, sem nada de bom para falar, sendo muito sincera. É uma pena. No jogo, assim, acho que a gente pode exaltar Rafael, que, pô, sem ele o placar poderia ter sido muito maior. O Marcos Antônio, sempre muito bem, perdeu algumas bolas, mas tá na conta, tá todo o time jogando mal, então também não dá pra crucificar o cara, mas continua sendo um destaque. E o Tapia, por mim, eu nem teria tirado ele. Acho que é um jogador que demonstra muita vontade, corre muito atrás da bola, tenta marcar gols, tenta pelo menos ajudar o time de alguma maneira ali dentro das 4 linhas, se não for fazendo gol de fato. Então, para mim, são 3 nomes aí que dá pra gente destacar nessa partida, né? O Rafael já é chovendo molhado. Para mim, ele vem salvando o São Paulo tem muito tempo. Sem poder contar com André Silva e Jonathan Calleri, o técnico Hernan Crespo vem buscando alternativas para encontrar reposições à altura que entreguem gols ao São Paulo. Nesse sentido,
O argentino deve seguir apostando na dupla Gonzalo Tapia e Luciano. Mas a situação no setor ofensivo não vem agradando alguns jogadores do elenco. De acordo com a apuração do site Avante Meu Tricolor, Juan de Neno, que atua no São Paulo por empréstimo cedido pelo Cruzeiro, está insatisfeito com sua minutagem desde que trocou Belo Horizonte pela capital paulista. Vale destacar que o atleta chegou ao clube graças a um pedido de Luiz Ubeldia à diretoria. No entanto, como torcedores bem sabem, o treinador deixou o clube em meio à janela de transferências do meio do ano. Por consequência, de Neno acabou inserido em um contexto de troca de comandos, o que prejudicou seu status no clube. O argentino chegou a ter um momento de destaque com Crespo, quando marcou o gol que selou a vitória por 1-0 contra o Botafogo no dia 14 de setembro, após a lesão de André Silva e o fechamento da janela. No entanto, o bom momento não se traduziu em mais gols e sua minutagem seguiu reduzida em relação a outros nomes. Ainda segundo o portal, a diretoria do São Paulo não deve fazer jogo duro caso o atacante peça para deixar a equipe. E aí, torcedor, deixa aqui nos comentários se você acha que de Neno merece mais oportunidades no São Paulo. Comente também de quem você acredita que seja a culpa pela má fase do tricolor paulista, que nas últimas 6 partidas obteve apenas uma vitória e 5 derrotas.